que maravilha, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Tropical Web Brasil. Está entrando no ar o programa Estrelas do Samba. Isso mesmo, o programa que mostra quem realmente é o verdadeiro sambista aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Querendo participar, clique lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou participar fazendo as suas perguntas pelo 21 97 159 1211. Repetindo, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo, claro, ligado em você. Hoje eu estou trazendo uma das grandes personalidades do samba, que por sinal é meu amigo, que é o cantor, intérprete, compositor, musicista, Toninho Júnior. Grande Toninho. Oba, boa tarde, todos aí, né, apreciadores da Rádio Tropical. Obrigado por esse convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos embora, vamos falar de samba, né? Vamos que vamos. Toninho, conta um pouquinho pra gente, como é que começou, como é que você iniciou na sua carreira artística? Primeiro artística, né? Porque eu tô aqui com a pauta, ó, tô com a pauta dele aqui, ó, então vou perguntando por etapa. Sim, iniciou na minha rua onde eu morava, lá na Vila Cruzeiro, na Penha, né? Que em todo lugar que eu vou eu tenho que falar a nossa origem, de onde a gente veio. Sim, isso é muito importante. Então tudo começou lá na Vila Cruzeiro, na Penha. E lá na minha rua tinha 4 amigos que já tinham um grupo de pagode. Então eles ficavam batucando no final de semana ali, tomando a cervejinha deles. Eu, moleque, já comecei a ouvir e me encantar, já veio no sangue aquela coisa. E meu pai falava, você quer ir lá? Eu ia e já comecei a pegar o instrumento com eles, entendeu? Posso até citar o nome deles aqui, que são pessoas que me ensinaram muito na minha carreira musical ali, que é o Michel, que é hoje um dos maiores produtores artísticos, hoje trabalha com o Renato da Rocinha. É o Fábio Gomes, também um grande músico, é o Fabão do Cavaco, que eu chamo ele hoje, que me ensinou os primeiros dó maior, né, no cavaquinho. E é o Caco também, que toca percussão, e o Vitor Andrade também, que hoje é advogado, mas também é um grande músico também. Aliás, deixa eu contar um negócio pra vocês. Conheço a galera toda. Conhece, tá tudo em casa, é isso aí. Mas tem que falar, né? E por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, para contar o início dessa carreira. Você começou cantando, tocando, como é que foi? Passou por alguma escola de música? Então, primeiro ali a gente começou tocando, né? Eu ia com eles, né? Comecei a ir com eles pros pagodes, pegava o tamborim, pegava assim uma coisa ali. E assim, eu fiz aula depois, eu tive que fazer para aperfeiçoar. Mas aquilo foi tudo de autodidata ali, ouvindo e vendo eles tocarem e fazer. Eu fui treinando ali, fazendo do meu jeito e fui pegando e fui indo, entendeu? E como é que foi assim para a sua família? Porque na verdade ninguém quer ter artista. Hoje em dia não, porque hoje em dia todo mundo é like. Então todo mundo quer que o filho, a filha seja modelo, seja atriz, seja cantora. Na tua família tinha alguém com cunho artístico? Então, é curioso isso, né? Porque não tinha. O meu pai não canta, minha mãe também não cantava, meus primos não tem nada a ver com música. É curioso isso, porque a gente até comenta às vezes que foi alguém de uma outra vida, pessoal que acredita nisso, e eu acredito também, mas não foi. Ninguém da minha família, foi uma coisa que eu mesmo veio de dentro de mim ali. Eu ouvi, quando eu ouvi o primeiro batuque ali na rua, no rádio, aquele pagode, aquele samba comendo solto, eu falei, é aquilo ali que eu quero pra minha vida. E você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 12 para 13 anos, quando eu comecei a aprender a estudar o cavaquinho ali. Você chegou a fazer aula de cavaquinho? Fiz pouco, fiz uma aula outra ali, mas saí porque eu não me enquadrei naquilo, não era ainda o que eu estava entendendo naquela... não é que eu não estava entendendo, eu não achava que aquilo era o certo, né? Porque eu era muito moleque, eu vou falar, vou para uma escolinha, o cara ficar ditando para mim aquelas coisas meio rebelde, né? Aí o pai, não quero mais isso não. Aí eu mesmo comecei ali na rua com o pessoal ali, indo mesmo, ouvindo e tocando. Gente, olha que maravilha você. Aí que eu falo para vocês. O artista, ele já nasce artista. Você faz aula para aprimoração daquilo que você quer. Sim, isso? Sim. Agora você tem que ter esse dom. E como é que foi o samba na sua vida?
Como é que veio? Veio primeiro que você começou a cantar? Primeiro eu comecei a tocar o cavaquinho, né? Aí depois eu fiz parte de um grupo, meu primeiro grupo. Pode falar o grupo. Então, na época era Beleza Pura, que a gente tocava na Festa da Penha. Você lembra disso? Você apresentava então, ali eu já tinha mais ou menos uns 16 anos, 15 para 16. Já estava na escolinha Mirim do Salgueiro, como cantor oficial. Aí, porque foi um convite, eu falo muito do Michel aqui, porque o Michel, a tia dele era baiana. Aí eu vou entrar no Salgueiro aqui, já que eu vou falar bastante do Salgueiro aqui. Até porque eu estou te perguntando isso, porque agora tu acabou de falar uma coisa que eu achei interessante. Eu imaginei que você tivesse começado na Petizes da Penha. Não foi. Inclusive, eu estava falando com um amigo que começou lá, que cantou na São Clemente muitos anos. Trabalhamos junto ontem. A gente fez 2 shows ontem no Hotel Windson na Barra. Mandar um abraço para ele, pro Leozinho Nunes, que ele que começou na Petizes. É o gago mais famoso do Brasil. Mandar um abraço pro meu irmão aí. Eu adoro o Leozinho. Leozinho é show de bola. Então, e todo mundo achava isso aí. Que por eu ser cria da Penha, morador da Penha, da Vila Cruzeiro, eu tinha que ter cantado na Petizes. E não era. Eu comecei no Aprendiz do Salgueiro. Até parece, a Petizes, Aprendiz, um pouco o pessoal confundia. Mas era o Leozinho, que era da Petizes, Leozinho Nunes, e eu era da Aprendiz do Salgueiro. Já nessa época, do meu primeiro grupo, da Festa da Penha, que você apresentava. Eu tenho uma foto lá na casa do meu pai hoje com você apresentando e a gente ali. Olha! Informado, Eu lembro de tudo. Olha como é que é o negócio. Eu nem lembrava. Eu lembro que eu apresentei um tempo a Festa da Penha, apresentar o palco da Festa da Penha. E aí, daí em diante, você começou, entrou para Salgueiro. O Aprendiz do Salgueiro, a Escola Mirim. Quem te deu essa oportunidade? Fez teste? Como é que é isso? Fiz o famoso teste. Eu achava que isso não existia também. E existe. O teste até hoje existe, porque eu passei por um recentemente, há 3 anos. Também você? Depois de ter gravado muita coisa. Depois de 500 anos? Mas eu posso até contar essa história aqui, que é engraçada, entendeu? Contar. Mas antes, então, aí foi o convite do Michel. Eu já cantava no grupo, já tinha um outro grupo chamado Nosso Lance, que eu tenho que citar aqui, que já eram uns músicos mais estudados, a gente já ensaiava, já era coisa muito mais profissional do que aquele antes, com 13 para 14, que é o primeiro. Então veio o convite da tia dele, perguntou se ele conhecia alguém para cantar, que seja cantor novo, né, adolescente, tal, criança, para cantar na Escola Mirim do Salgueiro. Ele falou, peraí, eu conheço, tem um, que é o filho do Baldinho, porque o apelido do meu pai era Baldinho, né, e ficou até hoje. Aí ele, peraí, me fez o convite, ele, pô, o que você acha? Aí eu falei, cara, eu não tenho noção disso, mas eu posso tentar aprender, vamos lá. Aí eu fui com a minha falecida mãe, que você conheceu também. Sim, olha. Né? Aí fui com ela me levou e eu fiz um teste, inclusive eu cantei um samba da Imperatriz, para fazer o teste, porque eu não sabia o som do Salgueiro, nenhum som do Salgueiro. Aí em volta, assim, a presidente da Escola Mirim, o pessoal da Escola Mãe, que até hoje a tia Glorinha, que é a presidente da área das Baianas, até hoje ela me dá um abraço, ela tem um carinho comigo, que ela me viu mesmo começando lá, moleque, eu magrinho, e em busca de um sonho, né? Então, essa cena me marca muito, me emociona. Eu fico até com a voz um pouco embargada, porque a minha mãe, ela chorou quando eu passei no teste. Porque tanta luta que você sabe que a gente passa, né? De tudo, muita gente menosprezando a gente, acha que você não vai conseguir por alguma coisa. Coisa de vagabundo. Isso, exatamente, porque mora na favela, você sabe disso. Vagabundo, não quer trabalhar. Exatamente, e ela chorou quando eu fui aprovada. E a presidente da área das Baianas, junto com um amigo meu hoje, que é promotor de evento, e ele hoje é o presidente da escola Império da Tijuca, que é o Thiago Carvalho. Mandar um abraço para ele também, que teve uma influência muito grande na minha carreira. O nome Tuninho, quem botou foi ele, o Thiago Carvalho. Aí ele falou, não, porque Antônio Wilson não pode. Antônio Wilson. Ele falou, não combina. Fica grande, né? Fica grande e não combina com um intérprete de samba enredo. Né? Aí, porque no pagode era o Antônio Wilson, ou o Wilson, né? Aí ele me ajudou muito e eu fui aprovado. Minha mãe chorava, eu chorava, e eu cantando o som da Imperatriz, porque a Imperatriz era na nossa área ali, sim. É a escola do nosso bairro, Ramos, Olaria, Penha, Bom Sucesso, e eu sabia esse samba inteiro, era o único samba que eu sabia inteiro. Vamos fazer o seguinte, dá uma palhinha pra gente nesse samba. Vou. Eu gosto de mandar um abraço pro Ronaldo Ilê, que também é um cara muito parceiro e cantou esse samba na Marquês de Sapucaí. Segura pra você o microfone. Opa. Valeu. Vê se chega aí.
E aí, depois dessa passagem, esse início, né? Como é que foi? Aí você começou a deslanchar dentro da carreira. Isso, aí foi, né? Eu cantei 6 anos como intérprete oficial da Escolinha Mirim, que eu fiz o teste ali, que eu falei que foi emocionante e tal, que eu não esperava isso, para mim era tudo muito novo, claro que eu tinha um sonho, mas eu não sabia que era no samba enredo. Isso foi ali do momento Você estava que eu acostumado a descobri cantar, o pagode. o pagode. Eu queria ser um Belo, eu queria ser o Marquinhos Sensação, eu queria ser vários cantores, entendeu? Que a gente ouvia antigamente ali no nosso meio, né? Isso, queria ser, entendeu? O Fundo de Quintal, o Xande, hoje, que também posso falar que é meu amigo e tal, meu padrinho, um dos meus padrinhos no samba, ele não gosta muito que fala padrinho, não. Meu compadre, eu sei que você não gosta, mas tem que falar. Um abraço, meu parceiro. Alô, bateria. Aí, então, fiquei 6 anos na Escola Mirim e em 2009 a gente ganhou o samba enredo de disputa, né, na quadra do Salgueiro com o meu padrinho Moisés Santiago, meu compadre também. Grande Moisés compositor, Santiago, isso. Compositor, assim, da melhor qualidade. Exatamente, ele me deu a oportunidade de defender um samba com ele lá no Salgueiro em 2009 e fomos campeões. Aí eu já tinha 19 anos, já tinha passado um tempo na Escola Mirim e foi a transição para a Escola Mãe, que era o Quinho, que era o intérprete oficial. Aí em 2010 eu entrei para o carro de som da Escola Mãe. Esse samba de 2009, que é o Tambor, é o último campeonato do Salgueiro. Então marcou muito a gente cantando, o próprio Moisés, o Quinho falecido, eu ali no palco, ali, vindo da Escola Mirim. Então ali naquele momento a gente estava em evidência, porque o samba foi campeão, a escola foi campeã com o samba que a gente fez, que a gente cantava, entendeu? Agora, como é que foi essa sensação que você teve de sair da Escola Mirim e ir para carro de som da Escola Mãe? Porque deve ter sido assim uma coisa... o sonho que eu te falei, né? Porque ali as coisas foram acontecendo para mim de uma forma que eu não esperava. Mas quando eu vi que eu já estava, aí eu queria aquilo ali. Eu falei, caramba, eu quero estar ali junto com o Quinho. Eu vi os caras cantando, eu falei, caramba, eu ficava ali embaixo pensando, é isso que eu quero. Então minha vida foi tomando esse rumo e eu fui focando nisso. Claro que teve umas coisas também que vêm com a vida, às vezes também não é aquela coisa que a gente, poxa, eu tinha que ir por esse lado, e fui por um caminho, aí tu achou, não é que seja errado, mas tu podia ter feito melhor, entendeu? Mas tudo bem, e aí foi para mim muito emocionante, porque o Kim não queria, por causa da minha voz. Ele achava que eu, moleque, tinha um vozeirão que atrapalhava ele. E depois a gente ficou até muito amigo, ele foi na Rabone, na Penha, onde eu fazia o pagode, ele ia lá, a gente ficava lá tomando nosso drink junto e ficou muito amigo, entendeu? Mas no começo foi muito difícil isso, ele não queria de jeito nenhum que eu fizesse parte da Escola Mãe, que era o meu sonho naquele momento, tá ali. Já que você estava no pé da escada, por que não subir a escada? Porque, né, eu ficava ali babando ele cantar, e ele falava, vai chegar a tua hora, hein, moleque? A tua hora vai chegar, fica calma. Assim, pra quem conhece, né, quem conheceu o Kim, era assim. Então foi muito emocionante, era tudo que eu queria, e assim, tomei, não é esporro, né, a gente vai aprendendo ali daquela forma, porque antigamente os caras eram mais rígidos que hoje. Hoje é rígido também. Eu acho, era muito mais rígido. Assim, quando você vai dar uma fala com alguém, hoje não, hoje o Salgueiro tem um diretor musical, que é o Alemão do Cavaco, mandar um abraço para ele, Alemão do Cavaco, meu parceiro, e hoje tem um diretor musical, ele chama a gente, ele conversa com todo mundo, ele tem uma direção musical hoje, que ele já tocou com muitos artistas e já estudou muito, além de ser cantor, então antigamente não tinha diretor musical. Quem fazia essa parte? E quem fazia essa parte, então, às vezes era o próprio intérprete oficial ou até o presidente da escola, né? Que chegava impondo as coisas. Ou seja, uma função totalmente, exatamente. Então a gente ficava, eu moleque, né, com 19, 20 anos ali no meu primeiro ano, eu ficava, caramba, será que é isso mesmo? Às vezes descia do palco até chorando, porque eu sou chorão, né? Eu sou touro, já falei que eu choro mesmo. Então é isso aí, mais ou menos. Aí eu já saía, será que é isso mesmo? Eu vou aguentar, porque é isso que eu quero, eu vou estudar para isso. Aí fiquei mais uns 6, 7 anos na Escola Mãe, se eu não me engano, até chegar a voz oficial. Conta um pouquinho sobre isso. Você pegou a época da Regina? Peguei a época da Regina também, nossa mamãe, mandar um beijão para ela, que com ela eu recebi meu primeiro salário. Olha que maravilha. Na vida. A Regina, eu tive a satisfação de entrevistá-la na época. Eu estava numa rádio, né?
e eu era repórter, fazia campo e fazia carnaval. Olha, hoje trabalho com lance de carnaval, com samba. Sim. Mas aí conta sobre a Regina. Isso, não, aí ela me deu a oportunidade, porque eu fazia o show da escola do Salgueiro Mãe, da escola mãe, eu fazia o show já, ou cantando e tocando, ou só cantando, ou só tocando, e ela falou assim, por que o menino veio da Mirim e não pode cantar na escola mãe? Então ela brigou por mim, ele é bom, ele faz o show com cavaco, sem cavaco, e eu quero ele aqui com a gente, foi nisso que o Kim não queria. Aí um outro padrinho meu, que eu chamo de padrinho também, que é o Celino Dias, que é um dos intérpretes, foi o que cantou o Silvio Santos na Avenida, e depois eu vim cantar na Tradição agora no ano passado e ganhei o estandarte. Mas vamos chegar lá. Então um abraço para o Celino Dias, ele também junto com ela me colocaram na escola mãe. E a transição foram 6 anos, mais ou menos 5 ou 6 anos, eu não estou me recordando aqui, com ele, no carro de som com ele, com notas boas, o samba, a gente ficou em vice-campeonato, ali na Sapucaí e tal. E quando, em 2018, eu fui chamado por ela para integrar o trio de intérpretes do Salgueirão, que já estava oficial, já estava no carro de som. Então ela me fez essa proposta, né? E ali para mim foi assim, caramba, cheguei. Não sei se foi o momento certo. De repente, alguns amigos falam, assim, até da bateria do Salgueiro, que são meus amigos também de infância lá, da Escola Mirim, fala, poxa, Toninho, tinha que ter segurado um pouco. E aqui eu falo mesmo, aqui eu tô falando nada demais, tô falando da minha carreira. Ele tá falando da carreira dele. Isso que aconteceu. E qual foi a experiência que ele teve ao longo desses anos para que ele chegasse a voz oficial, isso aí. Então eu tive que aceitar porque era tudo que eu queria. Eu morava lá na Vila Cruzeiro, como eu falei, e eu queria sair do morro, queria dar uma vida melhor para minha família. Então eu já tinha perdido a minha mãe e não tinha como falar não. Como é que eu vou falar assim, presidente, não quero? Nunca! Se eu quero chegar ali onde eu cheguei. Então, não sei se foi o momento certo, mas para mim, a minha escolha, eu estava feliz com a minha escolha. E vambora, dei a cara a tapa, a gente foi, graças a Deus, ficamos em 3º lugar, com o samba do Xande Pilares também, um sambão. Você já conhecia o Xande? Já conhecia por ser fã, né? Mas nunca tinha falado com ele, nem indo no show dele ainda, até essa época aí dos 20 anos aí, não tinha falado com ele, tocado com ele, ou até gravado com ele, entendeu? Então tudo pra mim foi novo, eu gravei com ele e com a Zezé Mota. Nossa! Tem o Hudson também e o Leonardo Bessa também, que estava junto com a gente. Então ali eu cheguei, como é que eu vou recusar isso? Então eu não sei se eu estava tão preparado, mas no momento eu me sentia preparado, entendeu? Eu estou ali, então vamos embora ver o que vai dar. Quero ajudar a minha escola. Meu pensamento era esse. Então eu aceitei em 2018, aí ficamos em 3º lugar, com notas boas também, entendeu? E não me arrependo de nada, assim. Aí eu saí da escola em 2018. Aí eu queria que você contasse então pra gente um pouquinho sobre a sua passagem na Unidos do Cabo Sul como intérprete oficial. Isso, que foi a primeira escola que me fez o convite após a minha saída do Salgueiro. Que aí eu fui cantar na Intendente Magalhães, né, com toda a humildade que eu sempre tive, que eu vim lá de baixo, você sabe de onde eu vim, estou falando aqui de onde eu vim. Então falei, não, aceitei o convite, fui lá, foi muito bom, um samba do Fionda, que eu lembro até hoje, um samba bom, falando do Dominguinhos. Dominguinhos, foi muito, porque eu sou muito musical, né, Lató? Por eu tocar, sempre cantar, eu sempre fui estudando musicalmente e sempre fui querendo no meu carro de som, que é dos cantores musicalmente falando, uma coisa muito boa ali para quem está ouvindo, mesmo que seja na Intendente, que na época, hoje o som estava maravilhoso, mas na época o som não era tão bom assim não. Gente, olha só, não é falando mal não. Não tô falando mal não. Não é falando mal não. Mas falando que é verdade, o som era péssimo, era tudo muito péssimo. Hoje em dia, graças a Deus, a Superliga melhorou muito de lá para cá dessa época, aí mais ou menos foi em 2018, 19 ali, mais ou menos. Então, eles melhoraram muito. E eu sempre quis um musical bom, e botei uma sanfona ali com a gente. Foi um espetáculo, a gente cantou muito. Me conta um pouquinho sobre a tua passagem, sobre a Unidos de Lucas. Unidos de Lucas foi... Eu amo essa escola, gente. É outra escola que eu, assim, nunca saí. O Galo de Ouro. Nossa. A Unidos de Lucas foi antes, né, de eu virar o oficial do Salgueiro.
porque foi a primeira escola que eu passei na Sapucaí como escola grande. Porque a escola Mirim era na Sapucaí, mas era uma escola Mirim. Não tinha aquela pressão, não tinha nota, né? Não tinha nada disso. E foi o falecido Edmildo de Bem, que era o intérprete, me fez esse convite para vir com ele no carro de som, lá na Marquês de Sapucaí. Então, para mim foi maravilhoso, que eu pisei numa escola grande, no Rio de Lucas, a primeira como carro de som. Que, por sinal, é uma escola... grande mesmo. Grande. Muita história, sambas bons pra caramba. Se você pegar todo o histórico da União de Lucas, deve ter com 50 e poucos anos. Agora já não sei te falar, mas é isso aí, uma escola grande, já passou pela Sapucaí, e sambas conhecidos, e tá até hoje também brigando aí. Daqui a pouco ela sobe de novo. Com certeza. Queria até aproveitar e mandar um abraço especial pra essa galera lá de Lucas, que eu curto de montão. Um abraço pra todo mundo. Me fala um pouquinho sobre a Imperador do Ipiranga. Imperador do Ipiranga foi em São Paulo. São Paulo. Como é que surgiu essa proposta de você ir para São Paulo? Ir para São Paulo. E foi o Moisés Santiago, de novo, na minha vida, mais uma vez. Por isso que ele é seu padrinho. Por também, isso, não tem como. Então, eu acho que padrinho, gente, quando você escolhe alguém para ser teu padrinho, é porque aquela pessoa, ela te quer o bem, ela puxa a sua orelha. Puxa, no momento certo. E eu vou falar sobre isso. E ele é mais do que isso para mim. Eu tenho que falar dele bastante também, porque ele é mais do que isso. Quando teve a operação na Penha, né, eu ainda morava lá, ele me acolheu. Para tu ver, ele já teve um carinho, bateu aquele carinho antes. Ele, Toninho, pode ficar na minha casa o tempo que você precisar, porque realmente estava ruim lá as coisas, né? Quando instalaram a UPP. Eu queria que você contasse, tem uma passagem que você uma vez contou para mim, que você estava chegando de um show, assim, podremente cansado. Sim. E aí, você, ao chegar em casa, se deparou com alguma coisa desagradável que estava acontecendo. E você teve que sair e voltar, mesmo cansado. Cara, não teve como chegar em casa, né? E pra tu ver que eu falei aqui que eu queria tirar minha família, dar uma coisa melhor, eu queria sair do morro. E é por causa disso, porque às vezes você chegava cansado com um instrumento nas costas, do trabalho nosso, da música, né? Que é um trabalho honesto, e via algumas coisas que nem na sua casa você conseguia entrar por causa do lugar. Não estou falando mal, da onde eu nasci, fui criado e bem com educação. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Somos aliás, você também, cria de lá. Então eu tenho que falar isso sim. Então é um cara que me acolheu, não só no trabalho, mas é um padrinho, é como se fosse o segundo pai. Entendeu? Porque meu pai também sempre trabalhando, com as coisas dele, na correria dele. Meu pai não podia estar comigo sempre, minha mãe faleceu, então era muito eu, e aí ele foi se chegando na minha vida e eu me chegando na vida dele. Então ele fez esse convite na Imperador Ipiranga, se eu não me engano em 2010, 2011, também por aí, eu já estava no carro de som do Salgueiro. E você já estava fortificado, né? Assim, quando você foi para essa Unidos do Ipiranga? Fortificado em questão do fato, profissionalmente. Assim, já estava bem melhor, mas ainda não tinha o nome que eu tenho hoje. Assim, o nome de ter passado como oficial na Avenida, ter cantado no Brasil inteiro, assim, até fora do Brasil. Daqui a pouco tu vai falar sobre isso. Então assim, não estava ainda, eu ainda estava aquele Toninho aprendendo, muito que aprendendo, mais do que, entendeu? Aí fui lá cantar com ele na Imperador Ipiranga, foi um desfile muito bom, falava da medicina no enredo, foi um aprendizado muito grande para mim, com outras pessoas. Estava acostumado com Salgueiro, né? Com só ficar aqui, não, outras pessoas, outro modo de trabalho. Foi um aprendizado muito grande. A gente também sabe que a recepção, quando você sai do local onde você mora, né, do Rio, está acostumado com o Rio, e aí você vai para um outro estado fazer um outro tipo de trabalho, há uma questão de elevar o teu autoestima. Sim. E também a questão profissional, né? É muito diferente, e também tem uma coisa diferente, o clima. O clima do nosso Rio, ele é um clima de calor, um clima seco, um clima de alegria, que o tempo todo o povo, né? Às vezes tem lugares que não, o povo é mais fechado, o clima é mais frio. Eu fui cantar no sul, é muito frio, então assim, eu tive que fazer fonoaudiólogo, uma coisa que eu não conhecia, para cuidar da voz, entendeu? Porque eu fui entender que era o meu bem precioso, não tem muito tempo, sabe? A gente vai aprendendo com a vida mesmo. Fala, caramba, eu tenho que cuidar, porque eu fui para São Paulo, o clima estava chovendo, aí quando eu fui cantar já não era a mesma voz. Então tudo eu fui aprendendo.
tem essa oscilação de temperatura. Tem temperatura em outros estados e o clima das pessoas, entendeu? O povo te olha, ele é do Rio. Já começa ali, né? Aquela rincha, não é briga. Tem uma certa discriminação. Tem, pô, ele é do Rio e tal. O que ele vai fazer? Ele tem o quê pra mostrar? Tem isso, não é? Não, isso você já estava com um nome... Aí tem isso aí, entendeu? Então, adaptação e aprendizado nesses estados todos aí. Me conta um pouquinho sobre Águia de Ouro. Águia de Ouro já foi com... Também em São Paulo. Em São Paulo. Aí já foi com outra escola, com o Serginho do Porto. Mandar um abraço para ele também. Serginho do Porto, tá com o Bloco dos Puxadores no Carnaval. Isso. Bombando, eu fui lá, cantamos junto. Inclusive, quarta-feira foi o aniversário dele, né? Ontem foi o aniversário dele. Mandar um parabéns para ele. Eu gosto assim. Isso aí ele me fez o convite porque ele já cantava no Salgueiro como oficial junto com o Bessa. Era ele que é o oficial, era ele, o Quinho, né, e o Bessa. O Quinho já não estava muito bem de saúde, já, e o Serginho, que era um dos primeiros. Então, outro cara que identificou muito comigo. A gente trabalhou muito junto, gravamos muito junto, viajamos, e me fez esse convite. Foram 2 anos com ele na Águia de Ouro lá, de muito aprendizado. Aí eu já estava, como você falou, profissionalmente já estava um pouco mais calejado. Entendeu? Isso foi muito importante. Então, cantei com ele e eu levo ele como uma referência, não só ele, como o Moisés, que eu falei aqui. Ele é muita referência porque quando o Quinho saiu, ele ficou com o Bessa. Então, ele se tornou uma referência para mim, o jeito de cantar, a potência da voz. Eu me identifiquei muito com ele também, com o Serginho. Tamo junto. E me fala sobre o Carnaval de Manaus, como intérprete oficial. Olha, de São Paulo, ele deu aquele salto para Manaus. Salto, pô, verdade. Verdade. Foi muito bom, mais um aprendizado. Um lugar que me acolheu de uma tal forma que eu chego hoje no aeroporto, tem gente lá pedindo autógrafo, me dá um presente, sabe? Uma coisa que aqui no Rio não tinha tanto assim. Nem quando eu fui oficial do Salgueiro em 2018, eu não tive esse carinho do povo de Manaus. O povo de Manaus comigo, eles me adoram, eles me procuram quando eu estou na cidade. Vamos jantar, vamos almoçar. Então eu comecei cantando em algumas escolas lá, que hoje está no acesso, mas a escola que eu me identifiquei foi a Andança de Cigano, que eu cantei durante 3, 4 anos, se eu não me recordo. Esse ano eu estou numa outra escola que também me acolheu muito também, que é o Nido da Alvorada, entendeu? Eu sou muito profissional em tudo que eu faço, mas eu tenho que deixar esse beijo para todas as escolas, porque eu sou do samba, primeiramente. Então eu tenho que falar que eu passei pela Andança de Ciganos em Manaus, e agora eu estou na Alvorada, o Nido da Alvorada, mandar um beijo, um abraço. Esse primeiro ano foi maravilhoso, conquistamos o 6º lugar lá, ficamos no grupo, graças a Deus. Eu estou vendo aqui que você fez parte do carro de som Vila Isabel. Vila Isabel, isso aí. Com Tinga. Solta o bicho. Vila Isabel já não estava mais no Salgueiro, eu te falei que eu saí em 2018. Foi nessa transição. Nessa transição. A primeira escola aí, de oficial, você falou da Cabo Sul, falou de algumas aí, e como apoio eu não queria, eu estava um pouco afastado. Aquela coisa de você ser salgueirense, né? Caramba, eu não quero por enquanto, deixa eu ver o que vai acontecer na minha vida e tal. E veio esse convite, né, do Tinga e do Rafael Prati, que era o diretor musical na época. Então vem pra cá, cara. Teve outros convites de outras escolas, mas ali a Vila no momento foi que eu identifiquei mais. Naquele momento eu tinha já uma amizade com os filhos dele, do Tinga, com ele também, então aceitei, fiquei 2 anos na Vila Isabel. Império Serrano. Império Serrano a gente foi chamado para cantar lá no carro de som com o Ito Melodia, que o enredo foi o Arlindo Cruz. Graças a Deus eu consegui cantar na avenida antes do Arlindo partir. O enredo dele, ele vivo, né? Mesmo ele doente, mas em vida. E então foi um convite, né, do presidente lá, Sandro Avelar, meu parceiro, meu irmão, que fez esse convite, e a gente foi para lá cantar lá com o Ito Melodia, o samba, maravilhoso samba do Arlindo. Unidos da Tijuca. Unidos da Tijuca, a gente saiu do Império, foi para Tijuca no convite do diretor musical e vim para fazer parte do carro de som, né? Junto com o Ito Melodia também. Fez essa saga com o Ito aí, esses anos fora do Salgueiro. Então foi muito bom aprendizado, tanto no Império, tanto na Vila. Aprendizado muito, sabe? O tratamento das escolas com a gente, sem palavras. Foi 2 anos muito bom. Agora, essas transições, elas, no caso, de um ano para o outro,
ou você canta em duas? Você não existe. A gente cantores não pode, no especial não pode. A gente pode ser o carro de som do especial e cantar em uma escola de primeiro. Ou da Série Ouro, ou da Superliga ali, da Intendente, de boa, entendeu? Mas fazer duas escolas. Eu nunca vi ainda. Existe um contrato nisso. O contrato mesmo que se for de boca, Latoy, é um contrato respeitoso, de palavra, sim. Entendeu? Então também tem uma coisa, Latoy, as escolas têm como é que se fala? Um trabalho de um ano inteiro. Não é só ali, o pessoal que pensa que o carnaval só naquele mês. A gente tem show fora, a gente tem os ensaios. Então, assim, às vezes fica muito compromisso você assumir um outro compromisso com uma outra agremiação. E aí você não vai conseguir ficar. Eu já vi alguns amigos que tocam cordas vir em duas assim, já vi. Mas nós cantores, a gente não é. Pelo menos nunca vi ainda. Bom, dá pra surgir mais. Enquanto isso, a gente aproveita. Assim, outra coisa, independente de Olaria. Uhum. Fiquei lá 2 anos também, independente de Olaria na Intendente. Mandar um abraço, falei com ele hoje, meu presidente Breno. E por incrível que pareça, como eu voltei para o Salgueiro esse ano, de 2026, né, para o Carnaval de 2026, eu voltei para Independente de Olaria, uma escola do meu bairro, que eu amo de paixão, todos os segmentos, você sabe que a gente conhece, trata a gente bem. Quando veio o convite na época para cantar lá, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu falei, no meu bairro, assim, foi difícil começar aqui e agora eu tô retornando. Eu precisei um pouco sair, o Tuninho sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto, pra gente voltar com um pouco mais, não é que respeito, mas um pouco mais de o pessoal conhecer quem era o Tuninho, entendeu? Precisou o Tuninho batalhar bastante pra gente, peraí, ele é nosso, entendeu? Mas é interessante você estar falando isso. Eu até reclamo muito, que eu falo assim, poxa, é preciso eu sair daqui para me divulgar lá fora, para depois voltar para cá. Eu acho que isso é uma coisa bem de brasileiro. Acho que o brasileiro, ele tem essa necessidade de mostrar. De ter que deixar o produto dele sair daqui, se valorizar lá fora, para poder voltar para cá. Isso é verdade. Isso acontece muito, aconteceu comigo. Então, esse ano voltei para Independente de Olaria. Agora, falei com o meu presidente Breno. Espero que renove, presidente, mas estamos juntos sempre e eu tenho um carinho enorme pela Independente de Olaria, demais. Tem uma outra escola também, da Escola da Tradição, Andanças de Cigano. Falei aqui de Manaus. De Manaus. De Manaus, falei da Andança, falei da Unido da Alvorada, que é essa escola que eu vim esse ano, que é de lá também, que é uma escola que me pegou e me abraçou, né? Me pegou no dia assim, poxa, vamos embora, Toninho. Entendeu? Então, tenho muito carinho e respeito pela Unido da Alvorada que eu desfilei esse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre composições. Você também é compositor. Sim. Então, esse samba de 2009 do Salgueiro também a gente ajudou. Meu padrinho lá, Moisés Santiago, né? A gente junto ali, né? Na casa dele, a gente ia pra lá, eu com o cavaquinho. Então, a gente tem... esse samba aí, e a gente tem algumas músicas de pagode também. Faz o seguinte, canta esse samba pra gente. Com certeza, é um samba que marcou, como eu te falei, que marcou a minha trajetória da Escola Mirim para a Escola Mãe, que a presidente colocou a gente lá junto com o Moisés. Vamos relembrar. Vou usar o meu microfone. Vai usar aí? Tá bom. Vamos relembrar sucesso, Salgueiro 2009. Vem no tambor da academia. Alô, Moisés! Vem no tambor na academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar. Repique tamborim, surdo, caixa e pandeiro, salve o mestre do Salgueiro. Vem no tambor da academia, que a furiosa bateria vai te arrepiar. Repique tamborim, surdo, caixa e pandeiro, salve o mestre do Salgueiro. Tamo junto. Vamos aproveitar que você está com banjo. Pagode. Então, vamos lá, vamos cantar um pagode que já falei desses caras aqui, do Xande, né? Que foram os caras que me ajudaram muito
na minha carreira no Salgueiro, fora do Salgueiro. Então vou cantar um refrão do samba deles que eu gosto muito e fala essa nossa autocrítica, né, da gente estar aí para vencer e tal. Vambora. Vamos lá. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai ganhar, sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai ganhar, sua hora vai chegar. Jane de Pilares, Gilson Bernini e Carlinhos Madureira. Aliás, é o tema do programa. Eu quando eu falei. É o tema do programa, olha que maravilha. Né? E assim, inclusive quem escolheu foi o Dr. Érico, né? Que falou, eu vou escolher uma música, eu vou escolher uma música que vai ser o tema do teu programa. Aí quando ele botou para que eu ouvisse, eu falei, nossa, tem tudo a ver, a questão da luta, da batalha. Com certeza, de você falamos atrás. sobre isso aqui hoje. Gente, me fala um pouquinho das suas experiências, suas andanças fora do Brasil. Aí o Toninho já tá por demais. Conte. Por demais, quem dera. A gente foi fazer um trabalho com o Salgueiro, né, em 2016, lá na Colônia. Foi um carnaval fora de época, né? A gente foi convidado para fazer workshop de bateria, ensinar o povo a cantar o samba. Tinha muito brasileiro lá essa época por ser o carnaval fora de época. Inverno, né? Foi mais ou menos isso. Acho que foi setembro ali, agosto. Por aí, mais ou menos. Agora não estou lembrando o mês, mas foi isso aí, inverno. Lá estava muito frio. Eu lembro que a gente conversava. Eu conversava sempre com ele. Ele falou, como é que não, eu tive que comprar aquelas camisas aqui, né? Térmica e cachecol. Nunca tinha usado cachecol na vida. Porra, e cachecol, aí touca, um monte de coisa assim, porque tu saía na rua do hotel, então tava -4. -3. Já peguei isso. Então foi a primeira vez que eu peguei isso. Aí a gente foi pra lá, foi uma experiência mais ou menos, acho que de 10 dias, 12 dias. A gente foi pra ficar algum dia, mas o povo gostou tanto que a gente ficou um pouco mais. Aí conseguiram ver as passagens e tal. Foi uma experiência, assim, incrível pra mim. Foi sair do Brasil, né? A gente sempre a sua arte, levando a sua arte. A gente sempre acha que é tudo muito difícil, por isso eu te falei, né? A gente sempre acha, não é que não vai dar certo, mas caramba, olha o que está acontecendo, né? A gente com o nosso trabalho conseguir sair fora do Brasil. Pô, devo muito ao Salgueiro também, que sempre me ajudou, sempre me tratou bem, reconhecendo o Toninho, né, e tal. Então eu fui escalado para esse show, ficamos lá na Alemanha, em Colônia, conheci muita gente boa lá, que até hoje eu tenho na rede social, que acompanha meu trabalho de Isso lá. é muito legal. Isso é muito importante. Então a gente fez, acho que foram 3 shows em festivais e os workshops lá, né? E aproveitando para conhecer um pouco também, né? A cidade, fazer as fotos, comprar as roupas, porque eu fui com uma mala e tive que voltar com outra, de tanto que comprava lá. Cheguei aqui quase sem cachê. Mas tá bom, isso acontece. Mas valeu como fora a Alemanha, você foi para outro país? Não, esse foi o único país por enquanto, né? Então a gente espera a oportunidade do Papai do Céu, que a gente com certeza sabe que vem mais coisas boas por aí. Aí, a nível Brasil, teve o Sul, né, que eu falei aqui, Manaus, teve São Paulo. Uruguaiana também, fronteira com a Argentina. Eu cantei lá 2 anos no Carnaval de Uruguaiana. Tanto a minha carreira de pagode, tanto a carreira do samba enredo, eu consegui fazer os 2 lá. Só consegui as casas de show, me contrataram. Conseguiu demonstrar que, além de intérprete, também cantor de pagode. Eu quero dar um recadinho, aproveitar esse momento. Pode falar. Que dia 19 de abril tem a roda de samba do Toninho Júnior, lá no Quintal do Choco, em Vista Alegre. Dia 19 de abril, um domingo. Coloque na sua agenda aí, você que está assistindo a gente aí. Samba, pagode, bastante samba enredo, as coisas que eu já gravei. Então vamos, que dia 19, a partir das 5 da tarde, Toninho Júnior, roda de samba lá no Quintal do Choco, em Vista Alegre.
Você, inclusive, me mandou algumas fotos com uma galera assim, Mandei. pesada de samba. Quem são as pessoas, quais foram as pessoas que foram mais difíceis você trabalhar? Porque tem sempre aquelas pessoas que você trabalha, mas é difícil, é uma pessoa Você difícil diz, de no lidar. modo geral, no pagode ou no samba enredo? Tanto no pagode quanto também no samba enredo. Então, no samba enredo eu falei um nome aqui, desse cara que já faleceu, eu não gosto de enterro. E o único enterro, além da minha mãe, que eu fui, foi o dele. Porque o Quinho, ele, por mais que ele foi ignorante... Duro, né? Não vou botar ignorante, não, que é um cara parceiro, era um cara parceiro. Mas ele deu a oportunidade. Foi difícil, mas ele deu. Ele deixou... Ele reconheceu em você um profissional mesmo. Foi, e me deu vários toques, né, assim, do jeito dele, turrão. Que ele era bem... muito turrão, então, do jeito dele, então, consegui aprender bastante com ele. Ele foi um cara muito difícil, porque ele era aquele cara de lua, né, no Salgueiro, que chegava, às vezes, nada estava bom. Não estava do jeito dele, às vezes ele me cumprimentava, às vezes não. Uma coisa meio Timaya, né? Meio Timaya, às vezes passava e não falava, o que houve? Já que estava bolado comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Então ele foi um cara muito difícil. Depois, de uns 2 anos já, ele foi mudando bastante comigo. Mas já até entendo, né, por tudo que ele passou também antes da gente chegar, né? A época dele, que era muito pior. Muito pior. Então, no samba enredo, acho que para mim não é difícil também de briga, que nunca teve briga, mas de você entender e aceitar o espaço do cara, aceitar quem era ele, aceitar onde eu estava chegando, que realmente era um lugar grande, que muita gente quer estar lá, entendeu? No Salgueiro, no carro de som do Salgueiro. Então, eu entendia ele, mas eu também ficava... Era difícil. Você falou uma coisa que hoje se tem o diretor musical. Então, mas um tempo atrás não tinha essa questão do diretor musical. E eu imagino o quanto deveria ser uma guerra, uma disputa para estar naquele local. Sim, então, era. E não era assim, tipo, como eu estava vindo da Mirim, as pessoas não acreditavam. Porque nenhuma escola teve isso, nenhuma escola teve do cantor da Mirim passar para a escola mãe. Porque sempre era muito novo, não vai aguentar, tal, não tinha muito isso. Então, o pessoal de fora, às vezes, outros cantores que queriam estar ali, às vezes eu não entendia bem, às vezes eu não entendia a proposta que o Salgueiro estava fazendo de apostar ali no carro de som de um cantor que era cria, né? Isso para o carro de som. Isso também teve do carro de som para a escola mãe, para a voz oficial em 2018. Teve também um pouco de uma rejeição, até de pessoas de dentro da própria escola também, que às vezes nem Jesus agradou todo mundo. Não, claro. Às vezes, cara, eu te acho você absurdamente um comunicador, para mim, brabo demais. Mas não é porque você é amigo de ano, não. Que a gente não se fala todo dia também, né? Mas quando a gente se encontra é bastante carinho, respeito, e isso comigo também. E às vezes alguém não vai achar, né? Porque às vezes você não vai agradar todo mundo. Claro que não. Então isso acontecia e eu demorei para entender isso. Eu falo, caramba, cara, se eu tô aqui um tempão, mas por que tá acontecendo isso? Por que não gosto? O que eu faço de errado? Mas às vezes é a opinião das pessoas. Você se questionando quanto à atitude daquela pessoa. Acontece tanto de pessoas de fora, né, tanto de pessoas de dentro também. Aquela um pouco da rejeição, não rejeição de é ruim, não, porque se fosse ruim eu não teria voltado de novo pro Salgueiro esse ano, entendeu? Não é questão de ser ruim, é questão da opinião, de falar, não quero ele, eu quero o outro. E a gente tem que aceitar. Eu queria que você me falasse sobre a sua passagem no Boteco Rabone. Vou falar isso agora porque eu era promoter do Boteco Rabone. Foi muito tempo lá, foi uns 3 anos, eu acho, né? Ou até mais. Acho que até mais. Até mais, porque a gente começou com um pagode lá no Rabone, hoje, que até levam artistas grandes, né? Lá hoje no pagode da Rabone. Então a gente começou com um pagode, eu tava descendo de casa para ir pro Salgueiro, né? Trabalhar. E eu já ia arrumado, eu ia com a minha roupa, calça branca, sapato e tal. Descia ali cheiroso, sempre fui vaidoso, cabelo e tal. Aí o Bruno, né, que eu vou mandar um abraço para ele, o meu amigo, irmão, até hoje é um cara que sempre está pensando em mim, sempre está me dando oportunidade, até hoje. Então isso tem que ser falado. Além de amigo, é um cara que aprecia o meu trabalho.
e gosta. Era meu gerente. Mandar um abraço para ele, pro Bruno Rabone. Bruno, Thiago, Fábio e Maurício. Aí o Bruno, o Bruno já gostava de samba enredo, né? Muito, eu não sabia. Salgueirense, né? O Bruno é Mangueira. Não, Salgueiro era a esposa dele. Isso, Aí ele, cara, quanto você cobra? Você toca pagode? Ele me fez esse convite, eu descendo ali a rua. Aí passei para ele e tal, e ele falou, tá bom, cara, que eu sempre te vejo aqui, falam de você, mas a gente está querendo fazer o pagode aqui. Então, fui um dos primeiros grupos a tocar no Rabone. Teve outros também lá, que eu não me lembro o nome, mas foi bem no início mesmo. Sim, bem no começo, eu peguei o começo. Bem no começo, aí conseguimos que a casa tivesse tanto o bar, né, tanto o pagode. Então quem ia lá tomar sua cerveja, o seu drink e com a sua família também podia ouvir o pagode. Isso foi muito bom para casa, porque isso virou já um point. Como é que foi? Como é que se deu? Porque assim, você foi convidado para tocar o pagode, mas aí depois teve uma transição que inclusive, gente, rolou até tinha um show de mulata. Isso, conta isso. Um projeto. Aí a casa já estava virada, graças a Deus conseguimos. E foi um projeto com a ideia do Bruno de chamar os intérpretes das escolas de samba. Aí eu já tinha gravado, já tinha um pouco de nome, né, assim popularmente, e consegui com os amigos meus, que é o falecido Kim, que eu já falei muito, é o Moisés, é o Vantuí, que eu fui no aniversário dele agora, terça-feira, a gente estava lá, estava eu, Nino do Milênio, estava a Tinga, estava lá também, e eu chamei eles, falei, vocês topam me ajudar lá, ajudar a casa, é um projeto e tal, e chamei meus amigos do Salgueiro, as passistas, para ir lá se apresentar. Então era a roda de samba com os intérpretes convidados e as passistas ainda. Eu me lembro que depois ficou só a Suelen. A Suelen, vou dar um beijo para ela, minha amiga da antiga. Falo com ela até hoje. Ela tá agora com humor, tá fazendo atriz, humorista. Nossa. E é isso aí, sempre quando eu encontro ela, dou parabéns para ela. Sou muito fã dela, além de sambar muito, é uma pessoa maravilhosa, humilde, tá aí para tudo quanto é coisa. Toninho, vambora, e topa tudo, vambora. Parceira, manda um abraço pela Sueli, minha amiga aí. Tamo junto. Aí era isso, ficou bom, ficou melhor ainda, porque tinha as passistas e tinha os intérpretes. E ficamos com esse projeto que era Samba, Axé e Carnaval. Isso. Ideia do Bruno. Inclusive, eu acho que foi isso que fez com que o povo da própria comunidade, não digo da comunidade, mas da PEN inteira, pessoas que o teu trabalho como cantor e como intérprete. E pessoas que não iam ali naquele bar, no momento ali, porque preferiam outras coisas. Mas não, como ficou o pagode do Toninho Júnior ali, ficou aquela coisa legal, tinha passistia, então o povo começou a olhar com outros olhos também. Isso é nosso, é que eu te falei. Pessoas, isso é nosso, não legal, mas aí eu já tinha passado pelo Salgueiro, de algumas escolas e tal. Mas foi muito bom ali, virou ponte, a rua, às vezes não passava carro, assim. Tinha que fechar a rua. Mesa, não tinha nem uma mesa, pra fechar a rua, muito bom. E era uma briga danada, porque eu, como promoter, eu tinha que separar. Deixar separado o pessoal, que eram os convidados. Iam cantar, as passistas. Ver toda a questão da logística de água, quem que bebe o quê, fazer aquela relação. Aí eu tinha que procurar o Toninho, lembra? Toninho me passa e o que fulano bebe, isso, para eu poder ter tudo bonitinho. Muito bom, foi um evento assim que durou um tempão e o povo até hoje fala. Sim. Até hoje. Mas por que não faz de novo e tal? Só que já mudou a gestão, então já me fizeram convite. Já cheguei a fazer uma vez lá, que foi um sábado, mas não foi esse projeto. Pra gente voltar com esse projeto aí, do Samba, Axé e Carnaval, que eu tenho certeza, se voltar, vai dar bom. Com certeza. Toninho, suas considerações finais, conte os projetos já para 2027, você tem algum projeto? Então, eu falei aqui um pouco mais do samba enredo do que a minha carreira de pagode. Esse ano a gente está trabalhando para fazer os eventos. Vai ter evento agora, Meu Pagode, a roda de samba do Toninho. Estou focando também bastante nisso, trabalhando bastante nisso, no pagode do Toninho, lá no Quintal do Show, que avisar mais uma vez, dia 19. Acompanhe minha rede social, eu queria colocar aqui, meu Instagram, @ToninhoJR, com TU mesmo, tá? Diminutivo de Antônio,
Tuninho JR, abreviado, e lá vocês vão ficar por dentro do que vai rolar, tanto da carreira de pagode, da carreira de samba enredo, tá? Por enquanto a gente continua no Salgueiro, para 2007, carro de som. Mandar um abraço para a rapaziada, já mandei um abraço para o alemão, Igor Sorriso, que é o nosso pretinho, que ganhou o estandarte de ouro, né, esse ano, o estandarte de ouro do Carnaval de melhor intérprete. Aliás, tu falou em estandarte de ouro, cortando aqui, a tradição levou o estandarte de ouro. Esquecendo de falar disso, né? Não, é muita coisa, se deixar, vai ser 2, 3 horas para falar. Mas isso é legal, então ano passado eu estava na tradição, a tradição subiu, o grupo, a série Ouro, Sapucaí. E o samba também é meu, que eu esqueci de falar, que até vou cantar ele no finalzinho aqui, que é um samba que me deu o estandarte de ouro, porque o estandarte de ouro não tem de melhor intérprete, o estandarte de ouro. Então premiou o samba enredo, que é o samba meu do Pretinho da Serrinha, Fred Camacho e Diego Nicolau. Entendeu? Samba do ano passado, que falava da reza, todas as rezas, né? Você que é do Saravá, você que é do Axé, você que é do Amém, tudo juntou ali num samba só. Então a gente foi agraciado com o estandarte de ouro. Para mim, na minha carreira, eu nunca tinha ganhado esse prêmio em nada, assim. Eu ganhei outros prêmios, mas esse estandarte de ouro é muito importante individualmente, sim, porque ajuda a gente. Poxa, caramba, o que eu fiz foi legal. E musicalmente falando, que eu te falei, que eu coloquei um rapaz, que eu vou mandar um abraço para ele, que é caramba, que ele veio comigo de 7 cordas esse ano agora tá me fugindo o nome dele, mas eu fiz o convite para ele, ele fez um arranjo. A gente fez uma introdução bonita, porque era reza, uma coisa bonita, né? E misturava tudo, a gente fez um ponto antes, né? Então chamou muita atenção. Pô, quando o ensaio técnico, quando eu passei ano passado na Avenida, ensaio até crianças cantando o samba. O samba era tão bonito, ao mesmo tempo era tão fácil, entendeu? Então acho que isso ajudou a gente a ganhar o prêmio de melhor samba da série Ouro. 2025. Quantos prêmios você tem ao longo desses anos na sua carreira? Como intérprete eu posso dizer que são 4 prêmios, né? Porque eu passei pelo Cacique de Ramos, eu ganhei o prêmio do Bira Presidente também, que eu considero isso como um prêmio. Claro que né? sim. Pô, eu ganhei das mãos do Bira Presidente o diploma de sambista, seja sambista também, né? Como cantor de samba mediano, apesar de eu não ter gravado um audiovisual ainda e tal, mas sempre, como eu te falei, sempre trabalhei cantando pagode, cantando samba, e fui reconhecido pelo Bira Presidente, também a casa de samba, onde é o reduto do samba, né? Samba. O doce refúgio do samba, que é o Cacique de Ramos. Mandar um abraço pro Ronaldo do Cacique, tá? Grande parceiro. Eu tô falando o nome aqui, se eu esqueci de alguém, você me bate depois, não. Valeu? Faz o seguinte, você pode fazer o seguinte, você que tá ouvindo, pode 21 97 159 12 11, tá? E pode fazer pergunta para ele, que dá tempo ainda, hein? Com certeza. Então tem que falar do Cacique de Ramos, também me ajudou muito esse reconhecimento, né? Do falecido Bira Presidente, do Ronaldo, do Cacique, dessa casa, que também foi um sonho cantar. Quando eu subi no palco do Cacique, veio um filme dessa época, que eu subi o morro, que eu não conseguia entrar em casa, que era difícil sair e voltar por causa do instrumento e tudo, o horário perigoso. Então ali no Cacique passou um filme disso. Quando eu subi no palco do Cacique pela primeira vez, quando ganhei o prêmio, então era choradeira de novo. Aí eu chorava de novo, aí comecei a chorar de novo. Chorão mesmo. Emoção. Gente, olha, falar uma coisa pra vocês. O homem não tem que ter vergonha de chorar. Não tem. Não, chora porque é emoção. Isso significa que você está vivo, você tem emoção. Exatamente. Isso é muito importante. Você está vivendo aquele momento. Sim, está vivendo. Está vivendo. Que é único. É. E que vai marcar a sua vida inteira. Sim. Tá lá. A sua vida inteira. Tá lá. Às vezes eu posto, eu acordo, eu boto, tá lá meu parede lá, eu acordo, tá o estandarte agora, que foi esse último prêmio, e eu acordo, aí teve o nome, colocou embaixo o nome, Tradição, Toninho Júnior, é presidente também, pegou um para ela falou para mim assim, eu lembro até hoje, ela falou para mim, antes de eu ter saído agora da escola, que foi agenda, né, eu só não fiquei na escola por causa de agenda, que não bateu. Mandar um abraço para ela, para Rafaela, para o marido dela, para o Davi, e ela falou para mim, Toninho, a Tradição nunca ganhou um estandarte. Em todos os anos da escola, você trouxe esse estandarte pra gente. O irmão dela, o Rodrigo, ele fala comigo até hoje, caramba, Toninho, não sei o quê. Maneiro, a mãe dela também. Então, foi um prêmio que, para a escola e para mim, foi muito bom. Foi uma coisa incrível. Ajudou tanto a escola, tanto ao Toninho Júnior. O meu telefone não parava. Para tu ver que quando o Silvio Santos faleceu, acho que tem 2 anos, eu acho, a gente foi no Domingão do Hulk. Com a Tradição. Eu estava lá no momento certo, na hora certa.
A gente ficou o dia inteiro na Globo, no Fantástico e tal. Então a tradição também passou por esse momento muito bom esse ano, que além de ter, por mais que ela caiu, mas o ano da escola foi muito bom, essa parte de visibilidade. Entendeu? Tanto para mim, tanto para a escola. Isso é muito bom. Vamos fechar então com essa composição que você falou? Pretinho da Serrinha, Fred Camacho, Diego Nicolau e Toninho Júnior, e cantei na Avenida, gravei o samba também, e veio com o prêmio de estandarte de ouro. Vamos fechar, tá certo? Vamos embora. Vamos lá. Firma nesse batuque! Voa meu condor, vai buscar o infinito. É tão bonito no altar o pavilhão. O azul e branco do meu samba abençoou, e a tradição voltou. Voa meu condor, vai buscar o infinito. É tão bonito no altar meu pavilhão. O azul e branco do meu samba abençoou, e a tradição voltou. Reza pra dona do brilho da noite. Show de bola, gente! Show de bola, Toninho. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Estrelas do Samba. E olha, gente, estou assim maravilhado. Estou iniciando o mês de abril, trazendo essa grande personalidade, grande amigo que eu tive com a satisfação de trabalhar. Juntamente com ele lá no Boteco Rabone. E outras escolas também, escola também. Escola também. Para lembrar que é muita coisa. Vai ser que ter um dia inteiro de programa. Com certeza. Tá bom, Toninho? Muito obrigado. Eu que agradeço você pelo convite, tá? Dessa rádio maravilhosa que eu acompanho há muito tempo. E primeira vez estou muito feliz, muito bem recebido, a produção também. Muito obrigado por você lembrar de mim, do teu amigo aqui, que é batalhador, lutador igual a você. De falar um pouco do meu trabalho, e quem não me conhecia hoje está aqui me vendo, quem é o Toninho Júnior e o que ele faz pelo samba. Eu só agradeço a você por tudo, muito obrigado. Tá bom, meu querido. Gente, beijão pra vocês e até!